Seja bem-vindo à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria poder estar novamente estudando a palavra de Deus com vocês. Quero dar uma boa noite para os alunos nesta noite. Temos Valdir conosco, é uma alegria recebê-lo. A Cíntia e a Emilce sempre estão participando e o nosso pastor está de férias. Então, está aproveitando as suas férias. Isso é muito bom para ele e a família. E estamos felizes de que você vai poder ouvir esta 12ª lição desta série do Evangelho de Lucas. Estamos, assim, terminando o Evangelho de Lucas nessa aula, e na próxima vamos entrar já num novo livro, um novo estudo da Palavra de Deus. O título da lição: Jesus matou a morte. E você vai entender lá no final por que desse título e por que desta expressão. O objetivo desta lição tem o textuário em Lucas, no capítulo 23, e nós vamos estudar o capítulo 23 e o capítulo 24, e você está convidado para, então, estar participando da nossa aula e, assim, tendo essa alegria de poder estar, então, crescendo em intimidade e comunhão com o Senhor. O textuário nosso está em Lucas, no capítulo 23, verso 46. Esta é a expressão que Jesus vai dizer na sua morte. E diz assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Qual é o objetivo geral da nossa lição? Primeiro, saber que Cristo se entregou voluntariamente ao sacrifício na cruz e que, ao vencer a morte, nos livrou de tão grande condenação do pecado. Também entender que o nosso relacionamento com Jesus precisa estar firmado na relação do cumprimento das Escrituras, na vida, obra e morte e ressurreição do nosso Senhor. Então é muito importante termos isto em mente, porque a partir do momento dessa compreensão, com certeza nós teremos todas as condições de cumprir o ID dele. E isto será uma bênção para todos nós. O objetivo específico é se comprometer de levar a mensagem da vida e morte e ressurreição de Jesus por todo mundo, quer seja de forma física, presencial, ou virtual. Hoje nós temos condição de falar com o mundo todo. É interessante o que a internet está possibilitando a cada um de nós. E nós temos a opção de usar como futilidade e temos a opção de usar como algo que vai abençoar a vida das pessoas. O meu desejo é que você realmente use a internet como esse objetivo. Nós vamos, então, entrar na nossa lição e eu quero fazer uma pergunta para você. Então, peço que você abra o seu microfone e compartilhe conosco. Há quanto tempo Jesus passou a ser o Senhor de sua vida? Se for rapidinho, eu agradeço. Abre e Eu, fala. eu tenho. Vou completar 8 anos agora, em agosto, 8 que Jesus anos. é o Senhor da minha vida. A Cíntia, né? Pode falar? Então, Cíntia, eu ganhei de você longe. São 54 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu, desde os 15 anos.
mas confesso que seu Senhor sempre não foi sempre a minha vontade, que eu nunca sempre deixei Deus agir, não. E quando eu não deixei, eu me dei mal. Mas hoje eu tenho a convicção que Ele é o Senhor da minha vida. Amém. Eu tenho deixado Cristo ser o Senhor, não significa que eu nunca peco e que nunca falho. Eu peco e falho, mas eu entreguei a vida, porque quando você entrega a vida, você querendo ou não querendo, você entregou. Você não pode tomar de volta, né? E isso aconteceu quando eu tinha 10 anos. Então, são 54 anos de vida com o Senhor. Hoje eu tenho 64 anos de vida, então são 54 anos que ele é o dono, né? E é interessante o Valdir falando, né? Porque se ele aceitou a Cristo lá atrás, ele continua sendo o dono, só que ele estava debaixo da disciplina quando ele se afastou, né? E Jesus trouxe ele de volta, né? Por isso que a palavra de Deus diz que o pai corrige aos seus filhos porque ama, né? E ele corrige e traz os seus filhos de volta, né? Não existe esse negócio de brincar, de entregar a vida ao Senhor e depois tomar. Não, você entrega, ele recebe. E a hora que ele recebe, ele passa a ser o dono. E o importante é que se queremos ter uma vida abençoada, uma vida abundante, precisamos então estar vivendo debaixo da sua orientação. E eu espero que você então faça isto. A palavra de Deus vai trabalhar conosco agora em Lucas, no capítulo 23, versículo 27 e 28, porque as pessoas, quando Jesus vai falar da sua morte, as pessoas começam com um sentimento de tristeza que invadem a sua vida. E olha o que Jesus vai dizer para as mulheres. Abra o microfone e leia. Então, 23, 27 e 28. Isso. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Jesus sabia o que ele iria fazer daqui a pouco. E ele já estava mencionando que ele iria se entregar à morte, para que pudesse cumprir toda a promessa de Deus de enviar o Salvador e de enviar aquele que iria resgatar o homem que havia se perdido desde o Jardim do Éden e continuou se perdendo por todas as gerações. Hoje, nós falamos, se Adão não tivesse pecado, nós não estaríamos nessa situação. Olha, se Adão não tivesse pecado e se ninguém tivesse pecado até agora, você já cometeu pecado? Eu sim. Então nós seríamos os primeiros. Iria começar uma geração de pecadores. Então, nós temos que ter em mente que o pecado original, o Senhor fez a promessa que iria enviar o Salvador. E este Salvador, então, veio para dar a sua vida por nós. E Jesus, quando ainda estava aqui, ele trabalhou em João, no capítulo 14, versículo 1 a 3, ele vai dizer assim: não se perturbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-lhe lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa é a promessa do Senhor para todos. E ele estava dizendo, essa separação, ela vai ser momentânea, para que eu possa cumprir tudo aquilo que a Escritura está dizendo sobre mim. Mas parece que as pessoas estavam cegas.
e não entendiam todas as vezes que Jesus dizia que isto estava para acontecer. E quando se aproxima esta situação, então a tristeza invade muito mais o coração. Pois não, irmão Valdir, pode falar. Abre o microfone. Esqueci. Eu queria fazer um paralelo, né? O pastor colocou sobre Adão, né? O pecado de Adão, mas eu fico pensando assim, se a gente não pega, né? Porque a dificuldade. Quando Deus destruiu com o dilúvio, só sobrou a família de Noé. De repente não era para ser tudo bom, né? Aí o que foi acontecendo com a humanidade novamente? Se perdendo novamente, né? Então, às vezes, a gente fala assim, mas Adão pecou lá. Mas eu, se tivesse no lugar de Adão, eu acabaria cometendo a mesma coisa. Então, a Sim, gente... mas você só tem que ter em mente uma coisa, Valdir. O pecado original já estava em Adão. Exato. E todos nós já tínhamos essa inclinação para o pecado. Entendeu? Então, o pecado original não desapareceu com a destruição da humanidade. A raiz Não, continuou sim, eu entendi, pastor. Só que colocar assim, porque às vezes as pessoas colocam lá, né? Mas a gente sim, vê que Deus, vamos pôr, eliminou aquela multidão, começou a fazer um monte de coisas perversas e deixou, só preservou a família de Noé. Mas o mundo tornou a mesma coisa, porque o mal já existia. exatamente. Com certeza. Então, é muito importante nós termos em mente que o nosso combate não é contra a carne, mas sim contra o espírito. Aí você fala, então o diabo vive nos tentando, ele é culpado por todo o pecado? Lembre-se que Satanás usa as oportunidades que você dá. O pecado começa do desejo dos seus olhos. E porque começa do desejo dos seus olhos, a possibilidade ele apresenta, que é a tentação. E você cai. Mas muitas vezes vocês não precisam nem que Satanás faça as coisas, porque você já faz tudo completo. Então é muito importante nós termos em mente que o Senhor está dizendo: olha, você tem agora uma situação diante de você, e essa situação é que você precisa entender. Em todas as vezes, agora está passando a série de Jesus, todas as vezes que as pessoas tentaram querer matar Jesus, não vai funcionar. Porque havia uma data, havia algo que Deus havia predeterminado e Jesus vai dizer isto. E olha o que Jesus vai dizer isto em João 10, verso 17 e 18. Ele diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retorná-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade e tenho autoridade para dá-la e para retorná-la. Esta é a ordem que recebi de meu Pai. E ainda em João 10, verso 11, diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, Jesus, no plano de Deus, já estava determinado o que Jesus iria fazer. Ele já sabia disso. Então é muito importante que Jesus entregou a sua vida pelo que está escrito lá em João 3,16. Deus amou o mundo. E porque Deus amou todas as pessoas do mundo, é que Jesus veio e se entregou por amor a nós para que pudesse nos redimir de todo o pecado. Então, veja como isso vai acontecer agora, a morte de Jesus. Isso está em Lucas, no capítulo 23, e nós vamos ler até agora o versículo 46. Lucas 23, de 33 a 46. Pode abrir o microfone e ler, por favor. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira,
Ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. A crucificação de Jesus, ele vai trabalhar mencionando 3 frases. E as 3 frases que Jesus fala é para revelar, primeiro, o amor de Deus, o amor de Jesus. Imagine só você entregar alguém que é seu à morte. E você ver tudo o que está acontecendo que vai para essa pessoa morrer. Mas mais do que tudo isto, você vai ver o Senhor trabalhando, e nesse texto aqui, ele vai mencionar 3 situações. A primeira está no verso 34. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Jesus clama a Deus e diz: não use de justiça, mas use de misericórdia. Então é muito importante nós termos em mente que todos estavam observando aquilo que Jesus estava fazendo e o que ele estava colocando. E por isso que isto chega até nós, que esse clamor continua sendo por cada um de nós. Pai, perdoa-lhe. Porque Cristo morreu para me abrir o caminho do céu. Mesmo que isso tenha acontecido há mais de 2000 anos atrás, o seu sacrifício vale hoje e vai valer para sempre. Ele sabia que um dia ele iria oferecer a Salovi Bernardo Júnior a oportunidade de aceitá-lo e de deixar ele ser o Senhor de sua vida, e ele fez isso, e eu recebi, e eu o aceitei. Assim aconteceu com todas as pessoas que hoje podem dizer que são filhos de Deus, pertencem à família de Deus, aonde Deus dirige e é o dono de sua vida.
A outra frase que Jesus vai dizer é a pessoa que está ao seu lado. E ele vai fazer uma súplica. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Certa vez, uma pessoa me perguntou: não é orgulho você dizer que você vai para o céu? Eu falei: não, é privilégio. Eu recebi esse privilégio da parte de Deus. E todo mundo que quiser recebê-lo também vai ter esse privilégio. Inclusive, vai ser a mensagem do domingo que vem, de manhã. Vai falar sobre o privilégio de ser de Deus. Então, é muito importante você ter em mente que todo mundo pode alcançar esta graça, todo mundo pode alcançar esta bênção. Basta dizer: eu entendo o seu sacrifício, entendo porque você veio, entendo porque você morreu, e eu recebo o seu sacrifício porque também quero ir para o céu. Isso vai acontecer. E então, este ladrão não pensou em toda a sua vida de pecado, não pensou em toda a sua vida de crime. Talvez você esteja dizendo assim: mas não é justo isso? Ele viveu pecando e morreu porque pecou, e agora, no último instante, ele ganha o céu? Eu tentei ser uma boa pessoa o tempo todo e eu vou ganhar o inferno? Cadê a justiça? É que, pelo meu mérito, pelo seu mérito, pelo mérito do ladrão, ninguém ia para o céu. É pelo mérito de Jesus. Se você tentar conquistar o céu com as suas ações ou suas boas ações, você não vai chegar no céu. Foi por isso que Deus enviou Jesus para morrer na cruz. A única coisa que você precisa é reconhecer esse sacrifício que Jesus fez por você e receber. E quando você recebe esse sacrifício, e você pede que ele venha ser o dono de sua vida, o Senhor da sua vida, o seu nome também será escrito no livro da vida, como esse ladrão pede. Uma coisa eu sei: ele eu vou encontrar no céu. Porque quem garantiu ali foi o Senhor, como o Senhor me garantiu. Eu não posso dizer isso da minha esposa, eu não posso dizer, ela não pode dizer de mim, porque a garantia de que somos filhos de Deus é só você e Deus que sabem, que confirmam. Ah, mas ele parecia um crente. Ele era todo dedicado à igreja. Sabe o que Jesus diz sobre pessoas que são muito dedicadas, mas sem ter Cristo? Eu não vos conheço. Por isso, o primeiro ponto da sua vida religiosa é: houve uma entrega algum dia na sua vida? Houve. Esse dia foi o dia do seu nascimento. E a partir desse momento você passou a ser filho de Deus. Esta é a grande vitória, a grande bênção que nós temos quando nós nos tornamos filhos de Deus. E a última frase, então, é a frase quando Jesus, nesse texto, vai dizer ao Senhor em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É lógico que, se você for olhar em outros textos, tanto em Mateus, Marcos, Lucas, você vai encontrar outras frases que Jesus vai dizer. Mas Lucas sintetizou nessas 3 frases. Você vai encontrar lá em Marcos, quando Jesus vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E você vai encontrar outras frases que Jesus vai dizer nas outros textos da palavra de Deus. Mas ele coloca essas 3 para mostrar aquilo da pesquisa que ele fez
para poder escrever o Evangelho de Lucas. E assim, com dados científicos, então, colocar e apresentar o que aconteceu com Jesus. Agora, vem a reação do povo. O centurião, que era o comandante de toda aquela guarda que estava ali acompanhando a crucificação dos ladrões na cruz e de Jesus, ele agora, vendo esse momento, quando Jesus entrega a sua vida ao Pai, ele vai dizer no versículo 47 do capítulo 23, vendo o centurião o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. O povo que antes estava zombando, o povo que estava antes gritando, crucifica-o, este povo vai agora mostrar no versículo 48, com uma atitude de começar a bater a sua mão no peito. E esse sinal de bater a mão no peito é por minha culpa. Ele morreu por minha culpa, e foram se afastando dali. Então, no final, as pessoas começam a reconhecer que Jesus não era um mero homem. Que ele veio e na hora que se acha que ele foi derrotado, não. Ali ele alcançou a maior de todas as vitórias. Ele conseguiu quebrar o grilhão que oprimia toda a humanidade, dando a nós agora a possibilidade de sermos libertos das garras de Satanás. Esta é a grande bênção. E é isso que Jesus alcançou por mim e por você na cruz. E quando ele fez isto, então nos deu agora também esta situação. Certa vez uma pessoa me perguntou: o que não é filho de Deus, ele pode ser possuído? Pode. E o crente pode ser possuído? Não, não pode. Porque a casa dele tem dono. É Jesus. Mas por que eu vejo crentes fazendo errado, coisas erradas? Fazem porque estão sendo usados por Satanás. E muitas vezes você pode até falar assim: isso não é ser possesso? Não. Possesso é ser tomado, dominado, subjugado e estar a serviço de. Quando você tem Cristo na sua vida, isto é impossível de acontecer. E lembre-se, ao mesmo tempo que você está cometendo pecado, o Espírito Santo vem até você e diz: você pecou. A condenação é esta. E você precisa se arrepender. E ele nos leva a nos arrependermos e confessarmos esse pedido ao Senhor, suplicando perdão pelo pecado. E imediatamente, quando nós confessamos arrependidos, nós somos perdoados. E é interessante que o perdão que o Senhor nos dá, ele diz: eu nunca mais me lembrarei deste pecado. É assim que o Senhor trabalha conosco. E é assim que ele vai fazendo todas estas ações. Mas também vemos no texto o cuidado das pessoas com o corpo. E isso está nos versículos de 50 até 54. Pode abrir a sua Bíblia ou ir até o versículo de 50 a 54 e ler, por favor. Então, um homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bom e justo,
o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, e que esperava o reino de Deus. Chegando a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu-se-o num pano de linho e pô-lo num sepulcro, escavado em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Até onde? 54. Era o dia da preparação e ia começar o sábado. Então, antes que começasse o sábado, então Jesus foi ali sepultado. Então, é muito importante nós termos em mente que houve, por parte de uma pessoa, esse desejo de cuidar de Jesus. E ele assim o faz, dando o que ele tinha de melhor. Mas as mulheres também tiveram essa preocupação com o corpo. E isso está em Lucas 23, versículos 55 e 56. E as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. E no primeiro dia da semana, que é domingo, bem cedo as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro e encontraram removida a pedra. A preocupação dela era quem vai remover a pedra, mas lá elas já encontram a pedra removida. E agora começa o cumprimento daquilo que o Senhor Jesus havia dito. Eu irei morrer, mas também irei ressuscitar. E veja o que diz o texto agora, do versículo 3 ao versículo 11. Lucas 24, de 3 a 11. Obrigado por corrigir. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Pode continuar, até o 11. Colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Desculpe. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Maria, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Primeiro, o Senhor trabalha com elas, com eles todos, dizendo o que iria acontecer. E depois que cumpre-se aquilo que o Senhor falou,
eles olham tudo isso como se fossem loucuras. É necessário que agora Jesus vá e fale com os seus discípulos e com os seus seguidores. E ele começa esta jornada indo se encontrar com dois deles que estavam indo para Emaús. Isso está no capítulo 24, verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E Jesus se aproxima deles e lhes pergunta no versículo 17: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Já no versículo 25, veja como começa a situação a ficar mais clara. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, lhe explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como se ia mais adiante, mas eles insistiram com ele que fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças. E partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. E reconheceram a ele. E desapareceu da vista deles. Eles retornam para Jerusalém e agora vão contar tudo isso para os apóstolos. E quando eles estão lá contando onde Jesus disse para que eles todos permanecessem ali em Jerusalém, no versículo 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês. A alegria foi algo tão marcante que eles ficaram assustados, com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Então, no versículo 38, ele lhes disse: por que estão perturbados? Por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo, eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, porque não creram ainda, tão cheio estavam de alegria e espanto. Ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? No versículo 44 do capítulo 24, foi isso que lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Presta muito atenção. Jesus continua falando a nós, continuou falando a eles. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito, o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É muito importante nós entendermos o que está acontecendo agora com os discípulos. A minha pergunta agora volta-se para você. Quem é Jesus?
Eu perguntei se Jesus era o dono da vida de vocês. Eu tenho dúvida das pessoas quando elas falam que nunca ouviram a voz do Senhor. Ah, pastor, eu leio a Bíblia, eu oro, mas ouvir a voz do Senhor, não. Eu falei na aula passada, quando estava ministrando, eu disse, durante esses 38 anos eu tenho ministrado conhecendo Deus e fazendo sua vontade. E é impressionante como encontrei tantas pessoas que nunca ouviram a voz de Jesus. A minha alegria é que eu não tive nenhum dos meus discípulos, que terminou o discipulado dizendo, eu não ouvi a voz de Cristo ainda. Certa vez, um senhor que era um líder da igreja e tudo mais, e eu disse para eles, vocês vão fazer uma caminhada pelo lugar que vocês mais passam na rua. Você passa lá várias vezes durante a semana, durante o mês. Faça isto. Se for em volta da casa, no quarteirão, deem 2 voltas em volta do quarteirão. Não vou pedir que vocês deem 7 voltas, não, como foi Jericó. E nem vou pedir que no último dia também dê 7 voltas. Não, dê só 2 voltas. Mas simplesmente esteja com seu ouvido aberto para ouvir. Ele saiu da porta da casa dele, deu 15 passos. E ele deparou com uma linda flor entre o asfalto e a sarjeta. Interessante que nós saímos sábado passado, né, Milce? E encontramos a mesma situação. Entre o asfalto e a sarjeta, nós encontramos uma flor. E isso veio à minha mente do que o irmão Ademar falou, que hoje está na presença de Deus. E quando ele olhou lá, ele ficou parado, sem entender o que ele estava reparando, e ele começa a ouvir Deus falar. Você está vendo? Existem condições naturais para que essa planta cresça? Era para ela estar desse tamanho, passando tantos carros por ela? Quantas dificuldades desse sol escaldante, a falta de água, e ela sobreviveu a tudo isso. Sabe por quê? E ele disse não. E Deus continuou falando com ele. É porque eu cuido dela. E eu quero te dizer, meu filho, que eu também cuido de você. As lágrimas começaram a rolar nos olhos dele. Ele me contou essa experiência 2 vezes, enquanto eu era pastor dele, em momentos diferentes. Mas foi algo tão marcante na vida dele a primeira vez, tendo vivido como cristão durante muitos anos, de dizer, agora eu escuto Deus falando comigo. Por isso que é muito importante você ter os seus olhos abertos, entender o que Jesus veio e fez por você, o valor que ele dá por você e o que ele quer te oferecer se você entregar a sua vida nas mãos dele. Se isso acontecer, e se você entender esta mensagem, com certeza você também vai receber a missão que nós recebemos há muito tempo atrás e que estamos compromissados com esta missão. E isto, então, veja o que vai acontecer a partir do
versículo 45. Lucas 24, a partir do versículo 45. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, tendo-os levado até a proximidade de Betânia. Jesus lavou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Aqueles que estavam tristes pela morte do Senhor, agora voltam glorificando um Cristo ressurreto. Por isso, agora eu posso fazer uma pergunta direta a você que disse que Jesus é o dono de sua vida. Eu fiz sem ênfase no início da lição, mas quero fazer com ênfase agora. Você está pronto a comprometer-se a levar a mensagem da vida, morte e ressurreição de Jesus por todo o mundo, quer seja de forma física ou virtual? Qual será a sua resposta? Ou qual tem sido a sua resposta? Fale e não te cales. Nós somos o portador das boas novas. Compartilhe essa mensagem e glorifique a Deus. Esta bênção não será mais só sua, mas será também das pessoas que serão alcançadas pela graça de Deus. Por isso, em 1 Coríntios, no capítulo 15, começando no versículo 55, onde está, ó morte, a sua vitória? Satanás pensava que com a morte de Jesus teria vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta vitória, Cristo obteve na cruz e ele entregou para cada um de nós. Eu espero que, tendo compreendido o ensino de hoje, você esteja completamente pronto para se colocar nas mãos do Senhor e servi-lo e alcançar a bênção e a graça do Senhor. Ficou alguma dúvida? Há alguma palavra que queiram falar? Se não, vamos agradecer ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tua bênção. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado por esse ensino maravilhoso da tua palavra. E que nós possamos nos compromissar a tempo e fora de tempo contigo, anunciando estas boas novas e tendo a alegria de ver pessoas sendo resgatadas das trevas para a sua maravilhosa luz. Usa as nossas vidas. É o que eu suplico, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Fiquem com Deus e que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Pastor Salomão, obrigada pela lição tão preciosa, né? Que nosso Jesus deixou ali registrado em favor de cada um dos seres humanos. Amém. E obrigado a todos pela lição, né, de vida que nós aprendemos cada dia. E que possamos Amém. colocar em prática, né? Isso Nosso aí. viver. Tá certo. Uma boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Obrigado, pastor, pela aula. Que possamos espalhar aí pelo mundo esse amor precioso, que a gente não fique só conosco, né? Que todos possam receber esse amor de Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, Amém. tchau. Até mais.